Irei fazer aqui algumas demonstrações, né, de razões trigonométricas, né? Comecei lá na aula 1 com vocês, alguns conceitos, né? E agora eu vou utilizar essa aula aqui para a gente fazer alguns conceitos sobre esses tipos de razões. Partindo do triângulo retângulo, certo? Então vamos supor aqui, pessoal, olha aqui, ó. Vamos supor que esse triângulo aqui seja retângulo em A, ó. Então tá aqui, ó. Esse triângulo aqui, né, seja retângulo em A. Então aqui eu tenho ABC, né? ABC. Como é que vocês podem observar aí, gente? Veja, eu tenho essa curvatura aqui, gente. Então eu vou chamar de B aqui, como vocês podem ver. Aqui eu vou chamar de C. Como esse maior lado aqui olha para A, aqui é A minúsculo, né? Esse lado, esse segmento aqui, AB aqui, olha para C e aqui para B, ó, né? Como vocês podem observar aí. Se você ver aí, eu vou trabalhar aqui as razões trigonométricas, né? Que razões trigonométricas é essa? Preste atenção. Veja, dependendo do ângulo aqui, o meu seno e o cosseno e a tangente, ele vai mudar. Como assim, professor? Vejamos. Olha aqui, ó. Se C olha para C, então o ângulo de C aqui é oposto ao lado C, ó. B olha para esse, então o lado oposto aqui é esse aqui, ó. Porém, ele tem a mesma hipotenusa. Então eu vou calcular agora o que a gente chama de seno. Olha aqui, ó. Seno do ângulo B, ou seno aqui no ângulo C, ó. Quem seria o seno do ângulo C aqui? Vamos lá. O seno do ângulo C, ele é dado pelo seguinte, ó. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o ângulo C aqui ela é chamado de cateto oposto C dividido por A. Certo? Vou colocar aqui de lado, ó. Cateto oposto, C de cateto, OP de oposto, aqui hipotenusa. Como vocês já sabem, que esses lados aqui são chamados de cateto, então, cateto oposto sobre a hipotenusa, estou definindo o seno de C, que é esse seno aqui, ó. Agora eu vou calcular agora o cosseno. O cosseno, gente, do ângulo C, ele é dado por quem? Cateto adjacente ao ângulo, ó, C sobre a hipotenusa. Então, o cosseno aqui de C aqui vai ser B sobre A, né? E agora, eu vou trabalhar com vocês aqui o que a gente chama de tangente. Olha aqui, ó. O que a gente chama de tangente do ângulo C, certo? Do ângulo C, ou tangente de C. Vou colocar aqui do ângulo C. Como é que a gente vai calcular a tangente do ângulo C? Preste atenção. A tangente do ângulo C, gente, ele é dado por cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha aqui, ó. C sobre B. Certo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora, vamos mudar agora a posição do ângulo. Eu quero que você calcule agora o seno de B e o seno e o cosseno de B e a tangente de B. Como é que vocês fariam aqui agora? Olha aqui, ó. Quem é agora o seno de B? Como é agora o seno de B? O seno de B, gente, é dado pelo cateto oposto. Ó. Quem é o cateto oposto aqui? B sobre A. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui, farei uma redução sobre o seno. Quem é o cosseno? Né? Quem é o cosseno aqui? Se você observar aí. O cosseno vai ser aqui, gente. O cosseno de B, do ângulo B, vai ser cateto adjacente ao ângulo que é C sobre A. Ó. Como vocês podem observar aí, é o cosseno. E a tangente?
a tangente do ângulo C. Olha aqui, ó, a tangente do ângulo B. A tangente do ângulo B vai ser cateto oposto, então TJ de CB, do ângulo B, ó, cateto oposto B aqui, sobre o cateto adjacente, ó, sobre A, certo? Então, B sobre A. Aqui, se você ver aqui, vamos fazer a comparação em relação ao ângulo C, C sobre A, aqui. Cadê a tangente de B aqui no caso? Cadê a tangente de B aqui, ó? B sobre A, tá vendo? Aqui, cosseno de B seria B sobre A, aqui o cosseno C sobre A. Tá vendo que está invertido ali? Se eu quisesse calcular a tangente C sobre B e aqui a tangente de B, B sobre C. Isso tudo é por conta da posição do ângulo, certo? Aqui tem o que a gente chama de, matematicamente, de demonstrações maravilhosas. Porém, vai fugir um pouco do nível de vocês se eu chegar a demonstrar, através da própria trigonometria, certo? Alguns conceitos que vai elevar um pouco o conhecimento. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, gente. Para vocês aplicar aqui essa definição. Eu quero calcular aqui, ó. Né? Eu tenho ele é 90 aqui, né? Então aqui é A, aqui é B, aqui é C, né? Eu não tenho esse ângulo não, mas esse ângulo aqui, ele é de 30 graus, né? Eu tenho aqui 4, aqui é 5, certo? 4 aqui é 5 e aqui é 3. Até porque se eu calcular aqui, é válido realmente os catetos e a hipotenusa. Se eu elevar 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, a soma dá 16, dá 9, dá 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Tem como eu fazer isso aqui, ó, sem problema nenhum. E eu quero calcular o seno de 30 graus. Eu quero calcular o seno de 30 graus. Preste atenção, ó. Então, o seno de 30 graus, ele vai ser igual aqui, olha, a cateto oposto sobre a hipotenusa, 4/5. Eu quero calcular o cosseno de 30. O cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. Como vocês podem ver aí. E eu quero calcular aqui, gente, a tangente de 30 graus. Quem é a tangente de 30 graus aqui? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 3 sobre 4. Aqui eu tenho... Agora, vamos fazer o seguinte, vamos elevar um pouco o conhecimento. Se aqui é 90, aqui é 30, aqui só pode ser 60, né, pessoal? 60. Eu quero calcular aqui o seno de 60. Então, o seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que no caso é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. Então, como é que vocês vão fazer aqui o seno de 30 graus? Seria o cateto oposto, seria 3 sobre 5. Ó. 3/5. Quem é o cosseno de 30? Quem é o cosseno de 30? 4/5. Que no caso seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E no caso que seria aqui a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, quem seria aqui? A tangente de 30 seria cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha aqui. Vamos fazer a comparação aqui agora. Veja. 4/5, 3/5. Já mudou, né? Mas observe que o denominador é o mesmo. Ó, 3/5, 4/5. Aqui, ó. O seno de 30 aqui, ele é igual ao cosseno de 30 aqui, ó. O cosseno de 30, ele é igual ao seno de 60 aqui, ó. E as tangentes são inversas. Certo? Isso tem uma explicação para isso, viu, gente? Isso acontece pelo fato deles ser complementares. Certo, gente? Então, mas isso a gente vai ver posterior. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Ok? Então aqui, ó. De novo, razões trigonométricas. Vamos supor aqui, gente, que esse aqui seja um triângulo retângulo. Então, ABC
Então, CBA, ó, como vocês podem observar, então o seno de C é igual, a C sobre A, eu tenho o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto adjacente sobre A, aqui eu tenho a tangente, que seria cateto oposto sobre o cateto adjacente. O seno de B, eu tenho B sobre A, aqui eu tenho o cosseno, certo? O cosseno aqui, então o cosseno de B seria C sobre A, ó, como vocês podem observar. Então aqui eu tenho a tangente do ângulo. Quem é a tangente de B aqui, ó? B sobre C, ó. Né? Que no caso a tangente de B seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui eu tenho um exemplo, eu quero calcular o seno de 30 e o cosseno de 60. Então o seno de 30 seria 4/5, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa que está lá, o cosseno de 30 graus. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, está aqui, ó. E a tangente de 30, 3/4. Como está aqui, ó, 3/4, como vocês podem ver aí, ó, 3/4, dependendo do ângulo, né? Claro, né? Estou falando do ângulo 30 graus. Aqui, o cosseno de 60 graus, gente. Olha aqui, ó, o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Então, o seno de 60 seria 3/5, o cosseno de 60 seria 4/5 e a tangente de 60 graus seria 4/3 aqui. Eu tenho como representar aqui, gente, dividir, certo? Posso colocar em números decimais, como também eu posso representar ele dessa forma também, em forma de fração, não tem problema nenhum não. Lembrando, gente, existem algumas relações que você precisa saber a hipotenusa. É aí onde entra essa relação aqui que você já conhece, ó. Essa relação aqui, gente, que eu vou chamar de T ponto P. Essa relação, ela é chamada de T ponto P, ó, ela é chamada de Teorema de Pitágoras, certo, gente? Então, T ponto P é chamado de Teorema de Pitágoras. Então, às vezes eu preciso calcular os catetos, a hipotenusa, para poder calcular aqui o seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo dentro de um triângulo retângulo. Agora, claro, né? Existem outros tipos de conceito que eu não preciso dos lados para calcular, entendeu? Então vai depender muito de como a figura apresenta, de como a questão vai apresentar para vocês. Então tá aqui alguns exemplos. Tem aqui, gente, algumas atividades para vocês fazerem, certo? Da página 26 a 32, mais ou menos. Vocês façam aí as atividades e qualquer dúvida, me encontro com vocês na aula Zoom para a gente tirar as dúvidas possíveis e cabíveis naquele momento. Espero vocês lá. Ok, gente? Até a próxima aula.